Começando mais um AtivaCast, o podcast do Grupo Ativa. Eu sou Diogo Barbosa. E hoje, antes de apresentar esses convidados especiais aqui, queria dar um spoiler. Se você está pensando em importar por conta própria, é interessante você pesquisar bem. Tem grandes influenciadores, grandes players do mercado que estão vendendo esse sonho e não é tão simples quanto parece, tá? O Grupo Ativa ele faz essa assessoria para importação, exportação. O Grupo Ativa a gente costuma falar que ele quase atende de ponta a ponta no comércio exterior, né? E quando ele não faz isso, ele tem parceiros comerciais, como é o caso do Leonardo Bortolom, da Caravan. Tudo bem, Leonardo? Tudo certo, tudo bom, Diogo? Estamos aqui também, mais uma vez, com o CEO e fundador do Grupo Ativa, Adenor Pereira. Obrigado, Diogo, pelo convite aí. Vamos ajudar o Leonardo aí a tirar todas as dúvidas aí. E a gente, na verdade, assim, fazer uma explanação para o público lá fora, né? O que está acontecendo, porque a gente olha na internet, acompanha tudo, né? O pessoal procura a gente e tudo é muito fácil, né? E, na verdade, com o que o Leonardo vai comentar, todo o trabalho que a equipe dele faz, a empresa dele, para a gente estar aqui junto, eu e o Gilberto, auxiliando nessa parte aí. Isso aí, temos aqui também, mais uma vez, gerente-geral do Grupo Ativa, Gilberto do Nascimento. Tudo bem, Gilberto? Isso aí, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir mais uma vez com o sucesso desse podcast. Então, vamos começar a primeira pergunta. Leonardo, o que a Caravan faz? A Caravan hoje é uma trading, na verdade as trading company, elas são uma SA, na verdade. E hoje toda comercial importadora também é considerado como uma trading. Todo mundo chama de trading, né? Então, ela é uma importadora e exportadora. E nós temos na Caravan hoje a questão de prestação de serviços, que é uma importação por conta e ordem de terceiros, importação por encomenda e também temos a venda dos nossos produtos próprios. Nós temos uma marca chamada Elo Tático e vendemos aí produtos para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Polícia Militar, a Marinha, entre outros órgãos públicos também. Perfeito. Quando que a pessoa tem que procurar a Caravan, assim? A pessoa quer importar. A gente, né, falou no começo sobre importação por conta própria. Em que momento você acha que a empresa, ou até uma pessoa física, que virou um MEI agora, faz sentido procurar a Caravan? Na verdade, Diogo, toda empresa precisa ter um fornecedor no exterior. Então, o primeiro passo que a gente busca auxiliar o cliente ou a empresa que quer importar é buscar um fornecedor de confiança no exterior. Para isso, a gente tem alguns parceiros no exterior que conseguem fazer essa operação. Depois que é escolhido esse produto, a gente tem que fazer algumas análises, que é a questão de classificação fiscal e ver se tem algum órgão anuente que possa ter alguma licença de importação. Que aí a gente entra com o Grupo Ativa, que faz essa análise para nós e verifica se tem alguma exigência de algum órgão anuente, se tem algum problema, às vezes tem alguma questão de antidumping, ou até mesmo não pode ser importada essa mercadoria, que existe em alguns casos também. Por isso que essa dobradinha é interessante, né? Da assessoria de importação com a trade. Exatamente. A gente usa muito o serviço do Grupo Ativa nesse quesito. Sempre que a gente consegue um cliente, a gente, claro, o primeiro passo é saber o que ele quer importar, se ele tem um projeto para a gente ir para o exterior buscar esse produto. Buscou esse produto, aí sim que a gente vai ter que ver se ele pode ser importado, se tem algum problema e qual que é o custo para isso. Depois que o Grupo Ativa nos passa essa análise, eles vão passar a questão da NCM, que ali vão ter os tributos que vão incidir em cima desse produto. Aí a gente faz uma questão de um cálculo para ver se é viável também importar e quanto vai chegar de custo para o cliente. Teve uma viabilidade financeira, é interessante para o cliente importar esse produto, aí a gente vai seguir com os próximos passos, que é, depois que o Grupo Ativa dá ok, a gente vai fazer contratação frete internacional, vai acompanhar todo o embarque, esperar essa mercadoria chegar até o porto, e aí sim o Grupo Ativa vai nos enviar um numerário, esse numerário vai ter uma estimativa de custos, e aí a gente vai fazer toda a liberação da carga junto do Grupo Ativa. Na verdade, todo o despacho aduaneiro é feito pelo Grupo Ativa. E a gente faz a questão do fechamento do processo e o custo da mercadoria final entregue para o cliente, todo um fechamento desse processo. Perfeito. E como é que vocês estão vendo? A gente está com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia agora, e isso afetou muito, né, a parte de frete, né? A gente já teve o problema do Covid, cada vez
vão surgindo problemas que vão atrapalhando essa questão das importações, no quesito de custo. Como é que vocês estão vendo essa situação? E o que vocês acham? Vocês acham que é o momento de não importar agora ou não? Na verdade, da guerra ali, quando aconteceu, né, surgiu tudo aquilo dali, a gente até imaginava que o frete subiria, né, teria um aumento brusco. Mas o que aconteceu? Nesse período aí até o frete diminuiu. Mas a gente daí percebeu o seguinte, as importações também diminuíram, porque devido à Covid, a toda uma situação financeira e política que está tendo no nosso país, ela não teve, o dinheiro, vamos dizer assim, não está girando hoje. Então, a maioria dos clientes que a gente trabalha e tudo, eles fizeram importações, a mercadoria está nos armazéns deles e eles não conseguiram fazer a venda, porque não está circulando a moeda. Então, isso aí dificultou bastante. Mas, mesmo assim, esse mês, né, Gilberto, ali começou o pessoal a pedir bastante pedido lá. A gente está começando a produzir, o pessoal está começando a produzir na China, mas a China também começou a situação novamente de pandemia, lockdown. Tem alguns clientes nossos que estão embarcando a mercadoria, chegam no porto, não tem espaço nos navios. Aí a gente não sabe se é com relação realmente à guerra, né, que está implicando, às vezes, de algumas companhias navieiras de diminuírem, né, a quantidade de navio no mar, ou o que está acontecendo. Não sei, Gilberto, como é que o pessoal está passando para você a situação aí lá? Na verdade, assim, a gente teve um período de uma baixa, né, da movimentação e no comércio exterior, uma grande relação com a taxa cambial, né? O dólar em épocas estava a taxa alta, então isso dificultava um pouco pelo custo, né? E depois voltou algumas cidades na China com lockdown, então também acabou retendo um pouquinho o processo normal, né, de importação, mas nos últimos dias já o processo começou a normalizar, então a gente está recebendo bastante demanda de novas importações, né? E aí entra aquela situação que o Leonardo comentou, né? Para quem vai começar a importar, hoje mesmo os importadores que já fazem importação frequentes, então é muito importante naquele momento que ele está selecionando o produto dele, para que ele busque o auxílio, né, de um profissional, despachante nosso no caso, né, o Grupo Ativa, para que ele possa ser bem instruído sobre as particularidades daquele produto, se existe eventualmente alguma restrição, né, ou alguma sobretaxa, enfim, alguma particularidade naquele produto. Então é muito importante que se faça uma boa análise do produto, da sua tributação, e aí esse processo que a gente faz em parceria com a Caravan, né? A Caravan faz a captação lá do seu cliente, prospecta um fornecedor em um produto, e aí nesse momento é que o Grupo Ativa começa a atuar, recebendo aquele produto, analisando, dando um ok para compra, enfim, fazendo análise do processo e do produto, para que aí a operação de fato comece a compra, a produção e, enfim, o carregamento, como o Leonardo falou, né? E aí, um trabalho conjunto entre a Caravan, que é a trade importadora, e o Grupo Ativa como assessoria, né, no desembaraço, para que a gente vá acompanhando a evolução desse embarque até a chegada aqui e o desembaraço e a entrega para o, de fato, o importador, né? Na verdade, desculpa, o que o Gilberto está falando é muito importante, porque tem que estar todo mundo muito em sincronia. Tanto o exportador, quanto a trading, quanto o despachante. Se a gente não tiver em sincronia, extremamente conectado, algum problema pode acontecer. E isso a gente é muito difícil ter algum problema. A gente sempre está trocando a informação, ela está sempre sendo uma informação ágil, né, Beto? É isso aí. Que eu só ia complementar ali, é que, na verdade, assim, a parceria que existe está dentro de você pegar e explicar para o cliente assim, que não é tão difícil importar. Mas, às vezes, quando ele vai na mídia, ele entra no YouTube, em algum lugar lá que ele vai buscar informação com relação à importação, dá a impressão que é fácil, que não tem toda essa burocracia. Mas quando o Leonardo está prospectando o cliente, que ele está começando a mandar as informações para a gente, às vezes é um trabalho de 6 meses que a gente faz, de fazer todos os levantamentos para daí realmente fazer a importação a primeira dele, entende? Vamos supor dele... eu quero importar a caneca. Da onde que é essa caneca? Essa caneca é da China? Da China tem dumping. Aí começa todo esse processo aí, ele é demorado.
E às vezes, quando ele vai falar de repente com o Leonardo ou com a gente mesmo, que em muitos casos às vezes acontece o pessoal procurar a gente acaba indicando a Carava, que é o nosso parceiro comercial, que a gente sempre indica para os clientes, né, que não querem fazer a importação direta, mas que querem ter um apoio de uma trade e ela desenvolver todos os cálculos e tudo, né? Então a gente faz essa união e dentro disso aí é demorado. Por isso que quando o cara vai lá e ouve assim, só vem aqui, faz o pedido, eu já vou embarcar a mercadoria, daqui 20 dias, daqui 50 dias já está chegando aí para você. Aí às vezes ele tem a decepção de chegar a mercadoria no porto, ela ir para perdimento, ou ele fez um cálculo no início que dava $1, vamos dizer, para o produto, e no final da história, quando ele for terminar a nacionalização dele, que ele não procurou uma empresa capacitada, uns profissionais realmente que entendam a operação, acaba dobrando o valor do produto para ele. Então se tornou inviável. Isso daí, daqui a pouco, até assusta, porque daqui a pouco ele fala, quer saber de uma coisa, não vou mais importar. Então, a gente tenta sempre pegar e fazer esse trabalho de fazer reuniões com os clientes, ir atrás, fazer visitas e tudo para tirar todas as dúvidas deles. Muitas empresas, elas são... O proprietário da empresa, ou ele é uma indústria, ou ele é uma comercial importadora, o que acontece? Ele não tem o devido tempo para cuidar dessa parte aduaneira. Então, daí é onde entra as duas empresas, onde entra a Carava e entra o Grupo Ativa. Que a nossa parte é cuidar de todos os detalhes para ele não ter dor de cabeça. Mesmo em alguns casos, a gente fazendo todo esse processo, ainda chega na Receita Federal, pode ser que naquele momento mudou uma legislação com relação a um produto, alguma coisa, e a gente venha a ter problema. Mas ele contratou duas empresas que têm os seus profissionais capacitados e tudo, e é onde a gente consegue dar o atendimento com excelência, entende? Então, essa ideia que a gente tem assim, de trabalhar em conjunto e tudo é muito importante até para os clientes, a gente fica vendendo no mercado. Agora, no mercado, infelizmente, o cara pegar uma câmera, fazer um vídeo, fazer alguma coisa, hoje está livre, né? São situações, às vezes, que você pode entrar no Alibaba, você pode entrar em alguma outra desses sites aí que fazem venda pela internet numa quantidade menor, não tem problema nenhum. Mas Entendi. E o senhor acha que a primeira importação é mais difícil? Depois, com o tempo, fica mais fácil, a empresa já se acostuma, já tem um fornecedor, já passou aquela primeira etapa, aquele processo mais longo de análise que vocês fazem? Com certeza. A primeira carga, ela é o que vai definir tudo na vida, vamos dizer assim, do adquirente e do Leonardo lá. Se acontecer alguma coisa que der um prejuízo grave, alguma coisa para ele não vai mais querer. Só que se a gente fizer bem feito, daí depois o Leonardo pode até colocar de repente alguns cases que já aconteceu, que é o seguinte, chegou a primeira, deu uma dor de cabeça e tudo, mas liberou, quando é a segunda praticamente está no piloto automático, né, Leonardo? Sim, exatamente. Eu acho que a questão da primeira carga é a questão da confiança, que o cliente normalmente faz para testar, né? Vamos ver como que funciona tudo isso. Está acostumado a comprar no mercado interno, compra e revende, ou é um distribuidor, ou é um lojista. O lojista nem tanto, é mais distribuidores. Mas, ou até mesmo um representante que quer virar um importador. Né? A primeira carga é de confiança. Gerou confiança, aí sim a segunda carga, a terceira é mais tranquilo, digamos assim. E já aconteceu, por exemplo, de vocês analisarem uma empresa e indicarem para ela não importar? Olha, eu acho que não é um momento. Acontece de vez em quando? Acontece. Principalmente, o Adenor até comentou essa questão da internet, né? Hoje tem muitos canais de venda de importação que não são muito interessantes. O lojista que quer importar 2, 3 caixas. Aí tem aquele Instagram que vende isso como se fosse um negócio... Simples, fácil. Que você vai ficar rico. E aí ele vai lá, importa e chega aqui mais caro que ele comprar no mercado nacional. Isso acontece muito. Até tem muitos casos que tinham, até hoje não tem mais tanto. Mas a pessoa entrava no Alibaba, via lá que o prato custava $1 e é vendido, sei lá, R$20 aqui, eu não sei o preço, enfim. Estou usando como exemplo. Uhum. E olhava, $1 custa 5, vou vender 20, vou ficar rico. Isso acontecia muito no passado. Agora, eu acho que as pessoas estão entendendo um pouco mais de importação e não é assim que funciona. Existem muitos custos aí que não estão contabilizados. E complementando o que o Leonardo está falando, às vezes tem alguns produtos que lá ele não fala que ele vai ter uma pauta, que ele vai ter uma licença de importação, alguma coisa. Então, o cliente lá, ele estava trazendo, de repente, 2 caixas, ele não teve problema. A Receita Federal não bloqueou, não fez nada, ele recebeu a mercadoria. Ele vai lá, já aumenta para 10. Quando chega às 10, às vezes pode acontecer da Receita Federal querer verificar. Aí vai olhar,
qual é a classificação do produto, se está correto o que ele declarou, se ele estava pagando imposto ou não, daí começa toda uma dor de cabeça. Nós já tivemos casos de mercadorias que era para amostra comercial. Aí veio, e era para participar de uma feira, e o cliente simplesmente ele tinha feito para trazer no nome dele, pessoa física. Quando chegou lá, o fiscal falou, não, isso aqui tem que ser uma pessoa jurídica, tem que fazer uma declaração de importação, tem que fazer tudo. Então, é esse trabalho que entra daí a Caravan e entra o Grupo Ativa, entendeu? A gente dá assessoria para o pessoal nesse sentido. E os clientes, às vezes, eles... porque é fácil, né? Hoje, tudo que a gente quer, antigamente era difícil. Você tinha que ler livro, buscar as informações. Hoje, você entra no Google, o que você escrever ali, você consegue. Então, parece que a profissão, tanto da trade como do despachante, ela é banal, que não é necessário. Mas, na verdade, é bem diferente. O cara só consegue lembrar que existe uma Caravan e um Grupo Ativo a partir do momento que ele recebeu um auto de infração, que ele teve um perdimento de uma mercadoria, que o custo que ele fez de importação era um, quando chegou aqui dobrou, aí ele começa a entender que é um pouco diferente. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Se procurar a gente, pode ter certeza que... Não vai ter problema Não nenhum. vai ter problema, nós vamos resolver tudo, né, Leonardo? O senhor falou bastante em perdimento. Explica para quem é leigo, assim, o que seria o perdimento. O perdimento vai ser mais com o Gilberto, é Então, uma parte Gilberto. mais técnica aí, né? Não, na verdade, assim, existem diversas formas de ser aplicada a pena de perdimento, de fato, numa mercadoria, né? O que acontece com frequência, né, até pegando o gancho ali daquelas pessoas ou aquelas empresas que querem entrar no mundo da importação e aí não consultam um profissional e simplesmente compram no exterior e chega aqui no Brasil, acontece muito isso, né? Eventualmente, todo o embarque que chega no Brasil, ou toda a mercadoria que chega no Brasil, ela sofre uma inspeção, uma análise por parte dos órgãos anuentes, seja, principalmente a Receita Federal. Então, em algumas situações, quando o produto tem um valor que fique dentro da pauta, até porque muitos não sabem o valor, né, que a Receita Federal aceita que entre em produto sem a tributação, sem ser tributado. Então, produtos que normalmente vêm com valor agregado baixo, eu vou trazer 1 ou 2 canequinhas, né? Então, isso é um processo natural, chega, vai, sem nenhuma tributação. E aí ocorre que muitos se empolgam e aí começam a trazer quantidades maiores, trazer produtos com valor agregado e que muitas vezes esse produto precisa de uma determinada anuência de algum órgão, né? E aí é que é o problema. Chega a mercadoria aqui, existe o bloqueio, né, por parte da Receita Federal, e aí nesse momento a Receita vai solicitar que seja feito o processo de nacionalização, né, uma declaração de importação. E aí se depara com um problema, né, perante o órgão anuente que muitas vezes você não consegue resolver, dependendo do tipo do produto, né, você não vai conseguir obter a licença, né, ou até mesmo um antidumping que vai inviabilizar aquele produto e às vezes acaba barrando lá no momento de liberar. Então, isso acontece o quê? Muitas empresas acabam, pelo custo, abandonando aquele produto. Então, isso vai acarretar o quê? O abandono e a pena de perdimento no futuro, né? Então, assim, é um processo que, novamente, é preciso ser analisado, né? Você precisa ter ciência do processo para que não chegue aqui e a tua mercadoria seja retida. Em outros casos, quando é uma importação formal, né, que aí já existe uma pré-análise, já se faz todo esse processo, mesmo assim pode ocorrer de que a mercadoria chegue aqui no Brasil por alguma restrição ou outra possa ter parametrização aqui em algum canal de conferência amarelo, vermelho ou cinza e que após a análise por parte da Receita Federal seja comprovado algum indício de irregularidade ou fraude no processo, e aí sim a Receita também pode aplicar a pena de perdimento naquela mercadoria. E às vezes o importador, quando ele compra lá, ele não se preocupa com isso, né? E aí chega o produto aqui, muitas vezes não tem informação suficiente ou ele não comunicou de fato produto, origem, e aí sim acaba levando a pena de perdimento desse produto, né? Que nem o Gilberto comentou ali numa parte, né? A gente sempre fala na Receita Federal, mas existem outros órgãos. O que pode acontecer? Você trazer um produto que a Receita Federal vai falar assim, não, mas isso aqui eu verifiquei aqui, ele tem que ter autorização do MAPA.
Ah, mas o mapa? Que mapa? Eu não sei. Ah, então tá. Então você tem que ir atrás do mapa. Daí é que nem o Gilberto comentou. Não foi tomada nenhuma providência lá fora para regularizar esse documento, pedir um certificado, um fitossanitário, pedir algum documento que seja necessário daquele produto, que é quem faz a anuência aqui no Brasil, é o mapa. Existem outros casos que acontece assim, você tem produtos que você vai importar que tem Anvisa. Às vezes o cara também não se preocupou. A Receita Federal, ela dá um alerta, ela só fala assim, ó, essa classificação fiscal aqui, ela diz para mim que tem que ter Inmetro, tem que ter Anatel, tem que ter... Então, além de você ter o problema de trazer um produto, que daqui a pouco falta uma invoice, falta um packing list, ou falta um outro documento, uma autorização do exportador, que a Receita venha pedir como que foi feita a negociação e tudo, ainda tem todos esses órgãos anuentes que acabam impedindo você de liberar uma mercadoria, que daí entra o que o Gilberto falou pelo final ali, que acaba indo para o perdimento, porque o cara, bom, primeiro que ele comprou de uma trade lá vamos dar um exemplo da China, né? Ele não tem o documento direto da fábrica. Como ele não tem o documento direto da fábrica, a Receita quer uma documentação, ou o próprio órgão, que é a Anatel, ou que é o Inmetro, ele quer uma certificação daquela fábrica, se ela realmente está autorizada a exportar aquele produto, entendeu? Então são essas coisas que acontecem, né? É bastante burocrático, né, o Brasil. Exatamente isso que eu ia falar. A burocracia, a complexidade é muito grande no Brasil. Por isso que é importante você ter um projeto e ser analisado e ser estudado. Porque tu vais comprar um produto lá na China, tu tens que pensar a tua venda como vai ser. Porque dentro disso, de toda essa cadeia, tem a questão tributária também. Qual vai ser o meu menor custo para vender? Como é que eu faço desde a hora que eu vou comprar até a hora que eu vou vender? Que eu não tenha problema lá na aduana e que eu venda por um custo com menos tributos possíveis, entende? Eu vou fazer o advogado do diabo aqui agora. Mas agora não tá mais desburocratizado. A gente está vendo o portal Syscomex ali. Cada vez mais está uma sincronia ali para melhorar essa questão. Vocês acham que não evoluiu nessa parte? Assim, continua muito burocrático? O que eu vejo que o portal Syscomex está sendo mais ágil. Agora, a questão de burocracia que o Adenor e o Gilberto podem falar melhor nessa questão. Na verdade, assim, a única coisa que aconteceu, que a gente percebe, é que ficou ágil para a gente pegar, fazer o registro do documento, anexar a documentação que a Receita Federal está solicitando, você fazer o pedido para os órgãos anuentes, atender ele, tudo na parte de você trabalhar na internet, né? De você não precisar mais pegar, montar um processo físico, levar até a Receita Federal, levar até o mapa, levar até a Anvisa. Então, isso facilitou a nossa vida. Agora, com relação à burocracia, os trâmites, os documentos, eu acredito que continua a mesma coisa. Ficou mais digital, mas continua burocrático, seria isso? Tá mais ágil, né? A agilidade ela aumentou no sentido assim de eu tenho que anexar um documento. Então, hoje é quinta-feira à noite, eu recebi o documento agora, né? Porque lá na China já é quase umas 7 da manhã e tal. Então, o Gilberto chega lá no escritório, pega o documento, quando vê ele já anexou. A hora que o auditor da Receita, ou a Anvisa, ou qualquer outro órgão que vai olhar aquela documentação já está lá, porque já está digitalizado. Eu teria uma demora, de repente, numa documentação que a China tivesse que me enviar. Eles, tendo o documento original, eles escaneando e mandando para a gente já consegue apresentar na Receita. Quando existe uma dúvida com relação àquele documento, eles dão um prazo para a gente entregar o original. Então, essa agilidade a gente ganhou. Com relação à burocracia, daí é um pouco diferente, porque você vai trazer um vinho, vai importar um vinho da França. A empresa importadora ela tem que ter um registro especial no mapa, você tem que fazer a licença de importação separada, tem que vir um certificado de análise do vinho, né, qual é a região, tudo. A burocracia continua. O que facilitou foi a relação do envio de documentação e os e-mails, né? Isso aí facilitou muito a nossa vida. Entendi, mas vocês acham que é por causa... A burocratização é por causa dos órgãos anuentes? São muitos órgãos? Na verdade, eu entendo assim que é um controle que o Brasil faz com relação aos produtos importados, porque tem muita indústria nacional, ele tem de alguma forma legalmente proteger essas empresas, né? Porque se liberar 100%, que não tiver essas que a gente chama de barreiras não tarifárias, praticamente a gente estaria importando tudo, a gente não estaria usando a indústria nacional, né? Porque tem algumas coisas no meio do caminho que nos outros países o custo é menor. Às vezes o que encarece? Encarece quando vem uma pandemia, o frete extrapolou, foi fora do normal, o dólar começa a aumentar muito assim do dia para a noite. Mas se existe uma estabilidade no mercado, como em alguns anos já aconteceu, o volume de importação é muito grande. Nos últimos anos, o que está acontecendo? O Brasil está mais exportando do que importando
devido a todo esse problema que está sendo a nível mundial, né? Que praticamente está sendo uma recessão em todos os países, né? Mas o ideal é que o país exporte mais mesmo, né? Para ficar com saldo positivo na balança comercial, né? Esse é o melhor dos mundos, né? Exatamente. Só que, na verdade, assim, são coisas, na minha opinião, assim, que são bem diferentes, né? Um exemplo. Você vai fazer a exportação do soja, mas você precisa do fertilizante, você precisa desses outros produtos, e tudo ele vem de fora. Então, se tiver a taxa do dólar alto, se tiver muita burocracia na entrada de um agrotóxico, alguma coisa aqui, não vai ter produção. Eu não tendo produção, eu não vou vender esse produto lá fora, entende? Então, é complexo. Às vezes, você só analisa assim, não, nós estamos exportando, né? Somos os maiores exportadores, milho, soja, né? Arroz, feijão, seja todos os produtos que tenham, né? Mas, na verdade, a maioria dos produtos que são lá para você fazer fertilizantes, que nem com relação à guerra que foi comentado, né? A Rússia é o que mais exporta para o Brasil fertilizante. E agora eles continuam ainda mandando mesmo com a guerra, né? Porque eles conseguiram abrir essa exceção e estão mandando para a gente. Mas se acabar, o Brasil já está tendo que buscar esse tipo de fertilizante, esse tipo de adubo aqui no Brasil, em algum lugar. Senão vai parar. Você não vai conseguir exportar. Isso aí vai ter o reflexo daqui a pouco, daqui 1 ano, daqui 2 anos, entendeu? Atrapalha tudo, né? Atrapalha os produtores rurais, atrapalha o Brasil como um todo, né? Que na verdade é assim, tem um exemplo que a gente sempre trabalhou com a Argentina, né? Fazendo importação de frutas e tudo. Num determinado período, o pessoal lá da Argentina, os exportadores, não quiseram utilizar nenhum tipo de fertilizante, nada. Deixaram. Aí começou a aumentar o número de pragas e tudo. Então foi 3, 4 anos que eles não conseguiram praticamente quase nem exportar, porque não tinham o produto, porque dependia daquilo dali. E aonde que você busca isso? É através das importações. Então, importar e exportar vai ser sempre vai acontecer. Agora, como o nosso ponto ali era com o negócio da relação das barreiras não tarifárias, que nem eu estou te comentando, é uma ajuda que, a grosso modo, o governo federal, ele acaba determinando algumas regras, alguns procedimentos para não abrir, né? Não entrar de tudo aqui, né? Porque senão... E a gente pode... é importante a gente distinguir, né, que os sistemas foram criados para agilizar o processo, né, dar facilidade na documentação. Mas as normas, né, de restrições, enfim, a burocracia que a gente comentou aqui, ela é necessária, né, nesse sentido, para que não tenha uma importação sem controle, sem limites, né? Isso é prejudicial até mesmo para a nossa indústria nacional. Então, hoje, existem sistemas que facilitam aí o trâmite da documentação, né? E registros de declaração, anuências, etc. Mas também, por outro lado, existe o controle, né? Seja da Receita Federal ou dos outros órgãos anuentes para controlar a entrada de alguns produtos, né? Seja por questões sanitárias, né, ou fitossanitárias, e também pela questão comercial, né, para que proteja a indústria, os setores de produção do Brasil. Então, por isso, de que existem muitas normas, muitas regras para importação, muitas alíquotas diferenciadas, e aí depois o Leonardo até pode comentar o que isso impacta lá no custo para o cliente, né, porque cada produto tem uma tributação, né, definida pela sua classificação fiscal, e aí as regras para aquele produto entrar no país, né? Então, regras de classificação, segue tributação e segue as regras de proteção para aquele produto, né? Exatamente. E vocês acham que realmente é um mito que a pessoa consegue importar por conta própria? A primeira importação eu acho muito difícil fazer por conta própria. Praticamente é impossível, na verdade. Hoje, da forma que a gente tem a nossa parte burocrática no Brasil, tem que buscar um profissional do comércio exterior. A questão de trading, eu posso falar, depois pode falar melhor do Grupo Ativa também, a questão do incentivo fiscal do Estado de Santa Catarina, a questão de ICMS, pode ter uma grande redução nessa primeira importação, e claro, todas as outras também. E recebe todo esse trabalho de graça, digamos assim. O teu custo da mercadoria vai chegar menor, e ainda tu vai receber um trabalho por isso. Isso que é o interessante dessa importação, que é a prestação de serviço da Caravan. E, claro, a gente precisa também do trabalho do Grupo Ativa para fazer toda a análise, que é a questão da nossa parceria.
Vocês concordam? Concordam? Sim, não, na verdade é assim, ó, você querer importar sozinho, desde o cadastro da empresa, desde da hora que ele decide que ele vai montar uma empresa, que vai ser uma importadora, ele já tem uma burocracia de fazer a abertura. Dependendo do tipo de produto que ele vai querer importar, ele vai ter restrições dentro da própria cidade dele, entende? Então, começa desde conseguir o alvará de funcionamento, do cara ver o plano diretório da cidade, que são coisas que você vai falar, mas isso não tem nada a ver com importação, mas tem a ver com a constituição da empresa e o que ele realmente vai querer trabalhar lá na frente. Aí ele tem que estudar onde que ele vai armazenar aquela mercadoria, o que ele vai fazer, sabe? É tão complexo que parece simples. Se você, de repente, que acontece muito no mercado, tem os aventureiros, que daí não tem o que fazer. O cara vai lá, realmente ele arrisca, e se você pegar a quantidade de mercadoria que está parada nos portos brasileiros, porque ele vai lá fora, traz o produto, chega aqui, ele verifica que é inviável. É muito melhor ele deixar a mercadoria aí a perdimento do que ele buscar uma nacionalização, porque depois ele não vai conseguir colocar esse produto para venda, porque ele vai agregar uma conta muito alta em cima daquele produto que ele comprou. O produto daqui a pouco era $10 mil, mas para fazer toda a burocracia, todos os impostos, que o cálculo que ele não fez, vai sair $30 mil no final. Aí vai falar, eu vou vender para quem isso daí? Então, até a questão, se tu começa a empresa errada, depois para pedir a estimativa de aumento de radar é um problema, né, Adenor? Exatamente, porque se ele não tem um contador que entende, né, o que nós estamos conversando hoje aqui, porque é assim, a gente está aqui, mas a contabilidade ela é muito importante dentro desse processo para ela auxiliar o cliente a ter uma empresa que vai ter capacidade de ter o radar, que se ela não tiver o radar, ela não consegue fazer a importação dela, então é um processo, né? E a contabilidade do comércio exterior focada é mais diferente, né, do que a contabilidade normal, assim. Sim. É diferente. Né? O Grupo Ativa ele tem essa contabilidade, esse know-how focado no comércio exterior, né? Sim. Isso a gente, vocês podem até falar melhor, assim, a gente até, nessa semana a gente vai ter uma live sobre contabilidade, então fiquem atentos que a gente vai falar mais especificadamente disso, porque tem clientes que chegam até nós que tiveram vários problemas, assim, não conseguiam tirar radar ilimitado e tal, porque é diferente uma contabilidade convencional. E aí eu queria que vocês contassem também, a gente estava até conversando em off, que já tiveram diversos clientes que chegaram até você, Leonardo, que tiveram problemas justamente por tentar embarcar nessa de, vou importar por conta própria, que eu vi o cara lá, vi o videozinho no YouTube, sim, e aí agora o povo ganha dinheiro, vou ficar milionário, o cara vai lá e se ferra. E aí, eu queria que conta alguma história dessa aí que, não, que já aconteceu. Eu lembro de uma ligação que eu recebi, era de uma empresa do Paraná. Ele viu algum vídeo no Instagram ou no YouTube, eu não recordo onde foi, e ele entrou em contato com essa empresa. E aí justamente era para fazer cargas consolidadas. Era algo assim, a gente junta um monte de lojistas, vamos fazer uma importação e, enfim, vai chegar mais barato do que você comprar aqui no Brasil. E não foi isso que aconteceu. Então, é uma venda muito fantasiosa, no meu ver, assim. Tu quer te tornar importador? A gente te torna importador. Quer importar uma caixinha? Não, isso a gente consegue fazer. Dá para fazer? Realmente. Se tu quiser importar uma caixa ou uma xícara, é possível, né, Gilberto e Adriano? Sim. Mas não é viável. É esse que é o problema, entende? E aí muita empresa ou lojista pequeno quer virar um importador. E aí começa de forma errada, que não fez esse custo antes, que não fez um estudo antes, não fez um projeto antes, e não sabe que esse custo dessa mercadoria vai chegar para ele mais caro do que ele ter comprado no Brasil. Isso acontece muito. E a gente teve 1 ou 2 cases que eu recordo agora que aconteceu isso. Então, essa forma de venda de alguns canais que tem no YouTube ou no Instagram, eu não aconselho a fazer. Nesse caso, a Caravan conseguiu solucionar, né? A empresa voltou a funcionar, continuou, mas pode ter o caso da empresa falir, né? Que quebrar a empresa por causa disso. O cara tem um prejuízo tão grande que... Dependendo do porte da empresa, não foi esse o caso, mas dependendo do porte da empresa ou até mesmo se for um início de uma operação, ou ele está criando um negócio novo, pode ser sim que tenha um prejuízo grande. Se queimar no mercado também, né? De não conseguir entregar porque não chega a tempo, o cara... Exato. Né? Não, essa facilidade que é vendida, Diogo, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Tem que ter um projeto, tem que ter um estudo, tem que ter uma análise, tem que saber lá no final ao que preço tu vai vender e se é viável.
essa facilidade eu não, ao menos para mim, eu não acredito que existe aqui no Brasil. Eu também tô que nem o Leonardo. Eu acredito que essa daí de você achar que tudo é fácil e tudo que vai ser fácil de resolvido, não existe. Até porque, que nem você comentou ali, de repente de quebrar. Nós já tivemos casos no passado que o cliente ele pegou, foi lá, vendeu a casa dele, tudo, arrumou o capital, só que ele não tinha nenhuma assessoria. O que ele fez? Ele pegou uma empresa lá fora que não existia. E simplesmente enganaram ele. Ele fez o fechamento de câmbio antecipado, mandou o valor e tudo, e a mercadoria nunca chegou. Então, o projeto que ele tinha iniciado, que era você entrar no mercado como importação e tudo, como ele não tinha uma assessoria de ninguém, ele simplesmente ficou a Deus dará. Ele virou cliente nosso depois que ele já chegou e falou, não, está tudo pronto, está aqui, né? E a gente começou a entrar em contato com o pessoal no exterior e não tinha retorno. Aí a gente foi ver com ele e tudo, aí quando ele foi ver, ele tinha sido enganado, porque ele entrou na internet tem muitas situações, tem muita empresa do mundo todo que você pode buscar, você pode fazer uma negociação pela internet, mas você tem que tomar cuidado com quem está do outro lado, se é idôneo ou não. Aí onde entra todo esse trabalho que nem o Leonardo está comentando da Caravan, que é saber quem é esse exportador, fazer isso daí, porque são duas situações. Uma situação que o cliente vai procurar o Leonardo alegando assim, eu já tenho a fábrica. Agora eu quero que a tua equipe entre em contato e tudo, que você cuida desse trâmite, que você me faça os custos de um frete marítimo, quanto que vai dar de tributação para mim. Daí o Leonardo assume e ele vai com a equipe dele. Tem outros parceiros que a gente conhece também no exterior que vão lá verificar se a fábrica existe ou não. Porque existem empresas hoje que trabalham com a gente no exterior que a gente contrata para ela analisar se aquela fábrica existe ou não. Porque não é só o caso de você pegar e entrar aqui o Xing Ling lá de Xangai. Mas daqui a pouco não existe, isso aí é um fake, é alguém que está enganando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a internet, são golpes que acontecem e tudo, né? Então essa ideia da gente pegar e estar hoje conversando contigo aqui, explicando algumas coisas, não é que a gente daqui a pouco o pessoal vai falar, eles foram lá para querer dizer que os influenciadores com relação a colocar que a importação é fácil e tudo. Não é isso, nós só estamos colocando realmente como é na prática. Pode ser. É realidade, né? Exato. Vamos dizer assim, eu vou lá importar 5 canecas da China. É para o meu uso próprio. Não, beleza, eu vou trazer, eu não vou ter problema. Mas a partir do momento que eu querer fazer aquele cálculo, igual o Leonardo comentou, trouxe por R$1 e vendeu por 20, o cara já imagina, vou trazer um container. Aí vai começar a dor de cabeça dele, entendeu? Ele não vai ter lucro nessa operação. E nesse caso que o senhor comentou, não tem o que fazer, né? Não tem reclame aqui, não tem o que ser feito. Não, ele pode até, é bastante burocrático, mas você pode pegar e entrar com um processo contra a empresa lá fora. Mas se a empresa lá fora não existe, e daí você vai fazer o quê, né? Então, infelizmente, ele perdeu o dinheiro dele. Né? E a internet vende coisa bonita, né? Tem foto de empresa, tem tudo constituído, mas na verdade nem existe. Nem existe. E para isso a gente tem ótimos shippers e exportadores de segurança também que a gente trabalha lá fora. Essa segurança a gente consegue oferecer hoje em dia. Entendi, porque na internet você pode criar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Tudo é bonito. Gilberto, o que você acha? Eu só complementando, né, que o golpe está aí, né? Cai quem quer. E eu vejo assim que é fundamental você procurar profissionais, a gente já falou isso várias vezes, né? Que é fundamental procurar profissionais que possam te auxiliar, seja na captação do produto, buscar um fornecedor confiável e efetuar o processo de importação. Né? Isso não acontece, né? Hoje o mercado brasileiro importa muito da Ásia, mas os golpes acontecem de vários países do mundo, não é só, né, aquele mito de que não vou comprar da China porque lá tem problema. Não, a China tem problema, assim como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, né, e vários outros países que te vendem, né, fazem uma propaganda do produto e muitas vezes não chega o produto, né? Então, isso é importantíssimo, é você ter parceiros de confiança para o sucesso da tua operação ser garantido, né? É que nem um caso assim, bem simples, né? Só para a gente fechar essa parte aí, assim. O cliente foi lá, tem um produto de um container, $25 mil. Ele conseguiu um outro por $12.500, mas tem que se fazer o pagamento antecipado. Ele foi lá, fez, meu Deus, negócio, né? Maravilhoso. Passou uns 90 dias, ele passava o número do container para nós. Olha aqui o container. Até hoje, não veio, entendeu? Então, isso mas ele pagou mais barato. Pô. Um cara esperto, né?
Não, e até é importante você ter um shipper na China, porque às vezes tu compra de 10 fábricas diferentes. Tem que ter alguém que consolide essa carga exporte lá. Então, é uma operação um pouco complexa, né? Aí, quem vai ter dinheiro, né? Pessoa física ou empresa pequena para ter uma operação na China, né? Para ter contato lá. Essa que é a questão, né? Exato. E vocês sempre indicam a China ou vai variar do produto da pessoa? Como é que funciona isso? Depende do produto, né? Você pode, daqui a pouco, arrumar fornecedor no Egito, na Turquia, no Irã. Você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a França. Depende de qual é o produto que o cliente quer. Aí a gente pega e vai atrás. Tem uns casos até que o Gilberto estava comentando agora há pouco. O cliente ele quer trazer caneca, mas ele não quer trazer da China porque sabe que tem o dumping. Então ele está buscando na Indonésia, está buscando na Índia, está buscando daqui a pouco no Egito, está buscando lá na Turquia. Agora o pessoal também pediu para nós, vamos trazer brinquedo, mas vamos trazer brinquedo da Turquia, sabe? Então tem tudo isso daí, só que daí começa aquele processo que nós começamos desde o início a comentar. Entra em contato com a cara, vamos começar a fazer cálculo. O Gilberto vai começar a analisar a documentação para verificar como é que fica a parte da legislação, como é que é a relação. Porque quando você vai trazer um produto, a tributação aqui no Brasil está atrelada ao país de origem que fabricou esse material, que tem esse produto para exportar. Em cima disso é que a gente vai fazer a análise. Então não adianta às vezes ele pegar e sair de um país onde tem o dumping e cair num outro que também tem dumping. Entendi. E o Brasil tem uma série de acordos comerciais entre países, né? Tem. Então... Eu acho que do Egito ele também tem uma preferência, alguma coisa. Nós já tem o imposto de importação daqui a pouco que é... Eu vou só dar um exemplo. Quanto que é lá a alíquota? Eu sei que tem um acordo comercial, né? Isso, o Brasil hoje tem acordo comercial com diversos países, né? Não só do bloco do Mercosul. Em específico aí que está tendo uma procura muito grande é do Egito, né? Hoje o Brasil tem um acordo de complementação com uma redução, né, uma margem de preferência em 50% do imposto de importação. Então, um produto que tem a alíquota lá de imposto de importação de 14%, né, que é a alíquota normal, vindo do Egito, a alíquota vai ser 7%. Então, isso auxilia também na composição do custo final lá do produto, né? Então, muitos importadores também estão buscando outras origens, né, de produtos que têm qualidade também, né, semelhante à da China e de outros países, e mais que procuram também pelos benefícios, né? Então isso é uma vantagem e abre outros mercados aí, não só a Ásia, né? Que é interessante, né? Na verdade existe um mundo pré-pandemia ou antes da pandemia e pós-pandemia. Muitos importadores que importavam somente da Ásia e da China começaram a buscar outras alternativas depois da pandemia. Porque, claro, a gente não consegue viajar para a China, não tem como lá comprar, ver o produto. Que essa é a maior dificuldade, comprar por foto hoje, ou, claro, mandar amostra. Mas a amostra demora para vir, tem um custo para isso. Enfim, são N fatores. Aí sim, o importador começou a buscar novas alternativas, que foram as que o Adenor comentou. Mas eu acho que ainda hoje a fábrica do mundo ainda é a China. Não tem, eles ainda estão muito na frente. Porque eles têm uma logística assim que é excepcional, sabe? Eles são muito organizados, são ágeis, são rápidos e tudo. Os demais países, como não tinham, de repente, uma demanda tão grande, eles não estavam preparados para essa logística. Vamos dar um exemplo. Os clientes vão lá, de repente, no Egito e tal, né? Eles verificam o produto lá. Tem um custo menor, a matéria-prima deles é ótima e tudo. Vai lá, compra 50 containers ou 100 containers. Eles não têm uma estrutura para, de repente, de produção, qualidade do produto, toda a parte de logística. São coisas que eles vão estar se preparando. Mas hoje, para ganhar da China, a China, tudo que você pedir, ele consegue... Eles são muito profissionais. Eu, pelo menos, em particular, eu gosto muito de trabalhar com a China, porque o pessoal lá é muito competente, entende? Eles têm uma agilidade fácil, assim, de mandar documentação, preparar, fazer o orçamento e tudo. As indústrias lá, elas se adaptam rápido às mudanças que acontecem aqui na legislação do Brasil. Então, isso é uma vantagem muito grande, né? A velocidade deles eu acho que é o principal quesito. Assim, eles se adaptam e são muito rápidos em tudo. Mas o Gilberto até comentou e realmente há um tempo atrás tinha esse estigma que o produto chinês não é bom, não presta. Vocês acham que surgiu aonde e realmente acabou isso? Não tem mais ninguém com esse pensamento? Não. Isso aí eu vejo assim, que esse mito, né, esse comentário, justamente partiu e saiu daquelas pessoas que foram enganadas, né, que não buscaram
conhecer o fornecedor, que compraram na empolgação, né? E aí compra e não tem acompanhamento, não procurou o Grupo Ativa, né? Exatamente. Aí chega aí, compra lá um rádio, chega um tijolo, né? Então, mas eu vejo assim, isso pode acontecer, mas numa escala muito menor, né? Hoje, eu acho que a Ásia, em especial a China, existem controles lá de qualidade, existem inspeções de fábrica, os shippers lá fora fazem esse papel, né, junto aqui com a Caravan, de captar, comprar os produtos de várias fábricas, fazer a consolidação, que é reunir essas mercadorias, fazem uma inspeção antes de fazer o embarque dessas mercadorias. Então, hoje, já de um bom tempo, né, que isso acontece, dificilmente a gente tem problemas de que o cliente pediu uma mercadoria e veio outra. São raras as exceções. Então, antigamente sim, porque muitas vezes as pessoas compravam de empresas que nem existiam e aí, né, sobrava aqui a conta para pagar. E hoje, né, a evolução, né, do mercado chinês foi muito grande, a qualidade, eles se especializaram, se modernizaram e estão fazendo controles, né, e aí muitas empresas fazendo o processo lá de controle de qualidade, exclui qualquer possibilidade de vir produto que não seja aquele que foi comprado, né? Uma coisa que é diferente é assim, dentro do que o Beto está colocando ali é uma situação, mas tem uma outra situação que o importador brasileiro, o que ele quer? Ele precisa de custo. Então, para o produto entrar aqui tem que vir um custo menor. Então, se você chegar lá na China e falar assim, aqui tem um produto que tem qualidade, mas isso daqui vai sair 50 centavos de dólar. Aí você fala, não, mas eu queria de repente em torno aí de uns 30 centavos, 25 centavos. Não, eu consigo fazer. O que ele vai fazer? Vai cair a qualidade do teu produto. E às vezes alguns problemas que quando chega aqui no Brasil nós temos que explicar que aquele produto não tem a mesma qualidade daquele de 50, entendeu? A China ela tem essa facilidade e eles conseguem pegar e ajustar os valores. O que ele vai fazer para você? Ele vai produzir um produto de menor qualidade. Mas se você olhar o produto assim, antes de você pegar e usar ele é perfeito. Mas na hora que você começar a utilizar, a vida dele é curta. Por quê? A vida útil fica menor, né? Exatamente. Isso daí, a China, ela é muito boa nisso daí. E daí o Brasil tem, né? Você lembra sempre dessas lojas de R$1,99, né? De R$1, era tudo em cima disso. Era em cima de produtos que tinham, de repente, uma qualidade menor. Eles utilizavam uma matéria-prima não tão boa, alguma coisa assim, para conseguir chegar naquele preço para a gente pegar e atender o público brasileiro, entende? De baixa renda, né? Eu sempre falo com os clientes quando eles perguntam isso. Chinês não perde negócio. Chinês é bom em fazer negócio. Eles vão dar um jeito de fazer negócio. Se tu pedir, eles vão fazer. Só que eles não te contam o segredo dele, que é baixar a qualidade. Então, todo brasileiro gosta de pedir desconto. Isso é da nossa cultura, eu acho que... Já acaba, no final das contas, o brasileiro achando que está levando vantagem, né? Não, consegui negociar bem aqui. E no final das contas... Exato. Ele vai descobrir quando chegar aqui o pessoal começar a devolver o produto para ele porque não tem qualidade. Porque às vezes é que nem o Leonardo comentou, ele fez o pedido. O chinês não falou que vai diminuir, que vai fazer uma qualidade inferior. Ele vai falar que consegue naquele preço. Ele não perde o negócio. Ele, não, eu faço para você, pode deixar. Aí a hora que chegar aqui, você vai ter o problema. Daí você vai descobrir isso daí, entendeu? Não, perfeito. E quem está acompanhando a gente até aqui e ainda não se convenceu? O cara tá ouvindo a gente aqui falando, não, mas eles vendem esse serviço, eles estão querendo me enganar aqui. Eu vou importar lá sozinho. Eu vi o vídeo no YouTube aqui, o cara tá convicto. Eu queria que vocês dessem as últimas palavras, assim, uma mensagem para essa pessoa que ainda não se convenceu e de repente vai acabar importando por conta própria e tendo prejuízo, tendo problema. Não, o meu recado é assim, se quiser fazer a importação direta e tudo, quando chegar aqui no Brasil e der problema, daí nos procure, que a gente vai tentar auxiliar de todas as formas, verificar as multas e tudo, e a gente também tem um departamento jurídico, a gente vai tentar resolver da melhor forma. Agora, se quiser fazer diferente, né, para não ter esse tipo de dor de cabeça, contrate a Caravan Trade e contrate o Grupo Ativa, que a gente vai fazer um bom serviço. Oh, perfeito. Até para fazer esse estudo, não existe um custo para isso, né, não. Gilberto? Então, a gente faz todo esse estudo, dá toda a assessoria, para depois ter uma carga, importar e fazer. Então se o cara quiser levar vantagem, ele ainda consegue, né? Que faz todo o estudo para ele... Aí ele quiser, não, agora eu vou tentar importar sozinho, que eu já tenho um estudo aqui. Exato. A mensagem que eu quero passar com isso é que não tem o porquê não nos procurar, entende?
É isso que... É que o Leonardo está colocando que não tem custo para ele procurar a Caravan, né? Para fazer todo esse levantamento e tudo. Porque se tivesse custo, até o cara fala, não, ele está tentando, né, me induzir a fazer com ele porque ele quer ganhar em cima de um orçamento, alguma coisa. E, na verdade, o que o Leonardo está colocando para nós, né, a gente sempre trabalhou, a gente atende todo mundo. Então, o Leonardo tem as demandas, entrega, nossa equipe vai lá, para nós existe um custo, mas a gente aposta que realmente esse cliente no futuro vai nos procurar e trabalhar. E é onde que a gente acaba fazendo o nosso marketing através disso, entendeu? Vocês estão... O Grupo Ativa está há 27 anos no mercado. A Caravan tem quantos anos de 12 anos. mercado? 12 anos também. Então, assim, são empresas que estão há muito tempo aí, não estão de brincadeira, né? Exatamente. É muito know-how envolvido. O que você acha, Gilberto? Dá as tuas últimas palavras aqui. Olha, enfim, eu vejo que o sucesso de uma operação depende das pessoas envolvidas, do conhecimento de quem está envolvido nesse processo todo. E para quem está começando, principalmente, né, você precisa ter a ajuda de um profissional, porque você não conhece os caminhos dessa tua operação. Você precisa de alguém para estar te conduzindo. E muitas vezes, né, aquele mito de que vai encarecer a minha operação, não, é muito pelo contrário. Você ter um profissional, seja uma trade ou um despachante te orientando, ele vai te conduzir por um caminho que você não vai ter problema com multa, com compra de produto de qualidade ruim, enfim, de ficar parado o teu produto no porto porque errou uma classificação fiscal ou deixou de fazer alguma anuência, né? Produtos parados é custo, né? Então isso lá no final vai encarecer o teu produto e de repente você vai ficar fora do mercado. Então eu só digo assim que existe a figura de um despachante de uma empresa de assessoria em comércio exterior, que é justamente para auxiliar o pequeno, aquele que está começando, e até mesmo os grandes, né, que estão no mercado, nos procuram. Por quê? Porque sentem, né, a confiança, a segurança de que é um grupo forte, é um grupo que tem qualidade, né, equipe capacitada. Então a gente vai fazer a gestão da operação de comércio exterior dele da melhor maneira possível. E aí o que vai acontecer? Ele, sabendo que a gente tem capacidade, que a gente vai fazer essa operação, ele vai dedicar o tempo dele em comprar e vender, né? Que é o que ele precisa fazer. Que não é tão fácil, né? Ainda realmente tem várias... A empresa ela tem várias funções que ela precisa fazer, inclusive vender o produto dela. Então, Exatamente. assim, cada um no seu quadrado, né? Exato. Até o Gilberto falou sobre os grandes. A gente já teve cases, né, Gilberto, de pegar clientes grandes que estavam com um custo excessivo na operação deles. Que não sei se era por falta de conhecimento do concorrente ou até não passar informação, mas a gente já pegou clientes grandes que sim tiveram vantagens em trabalhar conosco também. Perfeito. Acho que assim, tá claro aqui, não faz sentido tentar importar sozinho e acabar tendo prejuízo, né? Que no final das contas você vai ter prejuízo, você vai às vezes gastar mais tempo tentando estudar uma coisa que vocês já estudaram, já tem experiência de 27 anos aqui. A pessoa vai querer estudar em um mês, lá não vai conseguir. Então, Exato. Acho que está bem claro. Agradecer a presença de vocês. Obrigado, a gente volta aqui no próximo episódio, tá? Até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, um abraço.